Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho nessa segunda-feira, dia 2 de abril, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Muita luz e paz para você no início de mais um mês. Claro, nosso desejo, né? Que você esteja em contato com seu eu sagrado, que esteja inspirada e inspirado para ter uma semana abençoadíssima, né? Com muita luz e paz. Meus amigos, uma pergunta: o que você faz para enfrentar os pensamentos negativos que vêm para sua vida? Como você se protege? Sabe daquele diálogo interno que a gente tem dentro da nossa mente que muitas vezes nos prejudica? Aquela vozinha que fala: você não vai dar conta, você não vai conseguir, você não vai superar esse problema. Às vezes você quer ser feliz, você começa um relacionamento, o diálogo interno vem: isso não vai dar certo, você já sofreu antes, olha que você vai sofrer de novo. Aí você quer de repente mudar de emprego, abrir um negócio novo, mudar de vida em alguma área, né, algum aspecto, e vem aquela vozinha na sua cabeça. Você tem certeza que você quer fazer isso? Cuidado, você vai trocar o certo pelo duvidoso? E se der errado? Vai que isso acontece. Gente, seja sincero. Quantas vezes na sua vida você deixou de fazer alguma coisa que poderia ser útil para você, ajudando Deus a te ajudar, por causa desse diálogo interno destruidor? Esse diálogo interno que destrói nossa esperança, destrói muitas vezes nossa autoestima e a gente fica à mercê, sem saber o que fazer para reformular. Quando a gente pensa no Evangelho, gente, muitas pessoas às vezes pensam no Evangelho de maneira passiva, como simplesmente o fato de ler bons livros ou rezar para Deus fosse o suficiente para resolver nosso problema. Se isso fosse assim, todo beato era iluminado, né? Desculpa, mas não tem nada a ver. Nós precisamos aprender a fazer a nossa parte e transformar a teoria da linguagem maravilhosa do Evangelho, que com certeza abre o nosso olhar, abre as portas, em prática, que nos faz atravessar essas portas. Eu me refiro especificamente nesse nosso caso aqui ligado essa questão do evangelho e a questão dos pensamentos positivos ou negativos, no sentido de que se você tem uma forma de viver em que você cultiva o tempo todo ou boa parte do seu dia queixas, reclamações, você liga a televisão e só vê notícia negativa, você sai para trabalhar, só conversa com pessoas negativas, não tem jeito, claro, você vai ter um diálogo interno negativo. Gente, não tem jeito, plantou maçã dá maçã, lembra? Já falamos disso aqui. Então a proposta de renovação é exatamente o quê? Reformule a maneira como você cuida desse diálogo interior. Foi interessante, né? Esse final de semana, graças a Deus, tivemos o Spiritual Coach, gente, foi lindo. Depois nós falamos disso. Mas boa parte do trabalho do Spiritual Coach foi ajudando as pessoas a se libertar desse diálogo interno quase que destruidor, né? Porque você às vezes quer fazer a coisa certa, você faz o mais difícil que é identificar o seu propósito de vida, mas por algum motivo não segue. E um dos principais pontos para a gente fazer isso que nós falamos lá é exatamente o acesso ao eu sagrado. Acessar o seu eu sagrado pode ser uma prática que você desenvolve meditando, em que você silencia sua mente, consequentemente com a mente mais silenciosa, o seu diálogo interno tende a ser mais positivo. Mas você pode também fazer isso de que forma? Reeducando a sua maneira de pensar. Na prática, quando você tem um pensamento negativo que surge na sua mente, se você não criar um pensamento positivo no lugar, a tendência é que esse pensamento negativo cresça. Vamos supor que você quer dar uma aula. E aí o pensamento negativo que vem é: você vai dar uma aula ruim, você pode esquecer, as pessoas não vão gostar. O que você tem que fazer? Você fecha seus olhos, respira fundo e se visualiza com um contradiálogo interno. Mas e o que eu posso fazer para que a aula seja positiva? Como eu posso agir para que a minha aula seja extremamente produtiva? E também, se não der certo, que problema há? Eu posso aprender com os meus erros. O que eu quero dizer? Quando você começa a desconstruir o diálogo interno negativo, ele vai perdendo força. Isso é muito sério, gente. Muitas pessoas vivem com baixa autoestima por causa disso. Quando você fica doente, você vai tomar um remédio e vem um diálogo interno. Ah, eu não vou conseguir melhorar com esse remédio. Eu mesmo faço um contradiálogo. Mas peraí, mas eu tenho fé. Eu mesmo falo para mim. Eu tenho fé e eu tenho certeza que pensamento positivo vai me ajudar sim, junto com esse remédio, a melhorar o meu corpo mais rápido. E pronto, você cala o diálogo interno negativo, trazendo uma contrafrase positiva. E aí você pode se visualizar já tendo alcançado o resultado. Gente, isso faz uma diferença enorme. Por que a fé transporta montanhas? Raciocina comigo do ponto de vista da neurociência.
Se você tem fé em alguma coisa, você visualiza essa coisa já realizada, concorda? Se você tem fé que você vai resolver um problema qualquer, você já se visualiza com esse problema resolvido, porque a fé nos dá essa condição. Só que ao se visualizar neurologicamente, né, você está criando todo o impacto hormonal no seu corpo por causa da imagem conscientemente que você está criando. Embora a gente não se dê conta, mas a gente quando se vê em algum lugar fazendo algo muito bom, a gente tem um diálogo interno sobre isso. Presta atenção nisso. Você se visualiza falando coisas boas, você se visualiza se sentindo confortável. E ainda que talvez você não se dê conta, mas o fato de ter a fé que Deus está te abençoando, te iluminando, te faz inconscientemente fortalecer um diálogo interno positivo, substituindo o negativo. Onde é que eu quero chegar? Trabalhe a sua fé em Deus, mas também faça a sua parte. Ajude Deus a te ajudar, assim como o Espírito de Emmanuel nos orienta. Então, resumo dessa história. Apareceu um pensamento negativo? Reescreva-o. Feche os seus olhos, traga um pensamento positivo na sequência, inspire fundo, entende? Se visualize com o que você quer já tendo sido realizado e você vai ver que boa parte desses diálogos negativos, eles vão se diluindo, vão perdendo força. Por quê? Porque você começa a reconstruí-los. Não adianta, gente, você não tem que acreditar em mim. Você só vai compreender isso se praticar. Não é fazer uma, duas vezes, não. É fazer várias. Agora, se você somar isso, culto do evangelho dentro do lar, olha que legal. Se você somar isso, a prática da meditação pelo menos 3 vezes na semana para esvaziar a mente. Se você soma isso, ser otimista, praticando gratidão antecipada e fazendo um ser humano de bem, me explica como que a sua vida não melhora. Me explica como que a sua mente não fica mais iluminada. Então, tá nas suas mãos. Capricha, aproveita aí sua segunda-feira, tá certo? Para você ter uma excelente semana. Gente, o nosso encontro do final de semana em São Paulo foi maravilhoso. Desculpe, mas não tem como não falar sobre isso. Vocês que estiveram lá, muito obrigado por esse final de semana incrível. Né? Lá no nosso Instagram tem muitos vídeos, postagens, um volume gigantesco de pessoas. Nossa, muitos depoimentos, graças a Deus, né, de pessoas que tiveram grandes resultados, uma energia incrível. Foram quase 12 horas direto de curso, nos 2 dias, e o pessoal no final super motivado e feliz. Quero agradecer a vocês que participaram, a vocês que não estiveram presentes, mas mandaram suas boas vibrações, e foram muitas pessoas, a gente recebeu muita mensagem, né? Muito obrigado, e lembrar, agora é Maceió. É agora, dia 21, dia 22 de abril, Maceió, na sequência, na semana seguinte, Salvador. Então agora são os amigos do Nordeste, né, que nos aguardem para que a gente possa viver experiências muito especiais. Então é isso, né, gente? É o que Jesus falava, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que bom que a gente tem a condição de aprendermos juntos, né, um pouquinho mais sobre como construirmos uma vida mais harmoniosa e feliz. Então que Deus te abençoe, te ilumine sempre, cuidado com o diálogo interno negativo, fortaleça a positividade, tá certo? Pratica, depois você me conta. Fiquem com Deus, obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Lembre-se, baixa o aplicativo IRM Oficial, para quem ainda não baixou. E dá uma visitadinha lá no Instagram para você ver os vídeos do final de semana, que eu tenho certeza que você vai adorar. Fiquem com Deus então, luz e paz, e até breve, até muito, muito breve.